Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Temos 3 assuntos a tratar até o final do curso. Agora. E dos 3 assuntos, talvez esse é o mais tranquilo. Tá? Ele é um pouquinho trabalhoso de fazer, mas é um assunto que normalmente o pessoal acerta bem. E ele é um assunto que. Boa noite, boa noite. E é um assunto que vocês precisam entender legal, porque depois, quando chegar lá na parte de. Boa noite. Quando chegar lá na parte de. Deixa eu ver se eu virei aqui, de perda de carga, você precisa entender corretamente como isso acontece, de onde isso veio. Né? Isso aqui é uma parte muito importante. Se você não entender isso aqui, para quem já fez a disciplina uma vez vai saber o que eu estou falando. Se você não entender isso aqui, você não entende de onde que vem o diagrama de Moody, por exemplo, o que acontece naquele diagrama para você entrar lá com uma rugosidade relativa, com um número de Reynolds, e para você sair daquele diagrama lá com uma... Como que a gente chama? Um fator de atrito lá para sua tubulação, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos aqui, ó. Vamos começar nossa aula que vocês vão entender. Eu vou falar hoje de algo que se usa muito nos experimentos dessa área de mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, que se chama análise dimensional. Né? E a análise dimensional, deixa eu só ajeitar aqui, não é só uma análise de unidades, né? Tem um pessoal que acha que a análise dimensional é só você bater unidade das coisas ali. Não é só isso. Tá? A análise dimensional tem a ver com escala das coisas. Antes de falar de análise dimensional, a gente vai falar de alguns números que são muito importantes aqui. E eu não consigo falar desses números sem falar um pouco de viscosidade. Então eu tirei a viscosidade lá do começo do curso porque não faz muito sentido, né? Você fala de viscosidade lá na aula 1 e você só vai usar a viscosidade 2 meses depois. Né? Então, para mim não fez muito sentido, por isso que eu deixei a viscosidade para esse momento, porque agora, a partir de agora, a gente vai precisar da viscosidade. Né? Então, vamos lá. Então, até esse momento, já utilizamos diversos modos de se analisar fluxo, pressão e vazão. Utilizamos o teorema de transporte de Reynolds e a equação de Bernoulli para analisar problemas de fluxo diversos. Esse teorema de transporte de Reynolds a gente só utilizou para analisar a equação da conservação da massa. A gente ainda vai usar para a equação da conservação da quantidade de movimento, que é o próximo tema que a gente vai analisar. Porém, em todos os problemas analisados não levamos em conta a dissipação de energia. Então, o que é dissipação de energia? São as perdas de energia no meio do processo. Então você tem lá perda de energia, por quê? Porque o seu fluido tem viscosidade. Né? Se ele tem viscosidade, você vai deformar o seu fluido, né? Porque você tem, basicamente a tubulação está parada e o fluido está fluindo através da tubulação. Então o filme de fluido que encosta na tubulação fica a velocidade zero, mas o filme de fluido que está no centro da tubulação está na velocidade máxima. Então você tem um perfil de velocidades ali, você tem um gradiente de velocidades, então você está sempre cisalhando o fluido. Cisalhar fluido, quando o fluido é viscoso, significa que nós estamos dissipando energia. Né? Então essa dissipação ela vem de forças de atrito e viscosidade, que até o momento não consideramos. Lembra de uma das hipóteses lá para a gente utilizar a equação de Bernoulli? Era que o atrito era desprezível. Boa noite para quem está entrando aí. Uma das hipóteses é que o atrito era desprezível. Né? Então, agora
daqui para frente, a gente vai ver quando a gente chegar lá em perda de carga, situações onde o atrito não é desprezível, a gente calcula a perda de carga. Mas voltando aqui, essa dissipação vem de forças de atrito e viscosidade, que até o momento não consideramos, e são essenciais para o dimensionamento de tubulações e mecanismos de bombeamento. Para incluirmos a dissipação de energia, é muito importante considerarmos algumas características do fluxo que chamamos de adimensionais, ou seja, sem dimensão, sem unidade, né? E os números adimensionais, pessoal, na ciência, eles são extremamente importantes. Eles são especialmente importantes na análise de famílias de problemas. Tem um número adimensional que a gente usa muito, que é o π. O π ele é um número adimensional importantíssimo que relaciona a circunferência e o diâmetro de qualquer círculo, independente do seu tamanho. Então, se eu pegar um círculo com 5 anos-luz de raio ou um círculo com 2 milímetros de raio, eu consigo calcular o número π exatamente da mesma forma. Tá? Vai dar exatamente o mesmo número, dado que sejam círculos perfeitos. Tá? Então, a gente tem essa particularidade, que alguns números adimensionais, e a gente usa eles para estudar famílias de problemas. Hoje a gente vai ver como que a gente extrai esses parâmetros de diversos problemas e como que a gente compara experimentos em situações ou situações que possuem escalas diferentes. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a viscosidade e depois a gente retorna para essa situação da escala. Então, a viscosidade, pessoal. A viscosidade ela ainda não é uma grandeza adimensional, né? Mas a gente vai utilizar muito a viscosidade agora, então eu preciso agora sim saber o que ela é. Né? Então eu tenho aqui, nesse primeiro momento, aqui eu tenho duas placas, né? A placa de baixo está parada, a placa de cima se move para a direita. Né? Conforme eu aplico uma força, um delta de força ΔF, e ela ganha uma velocidade ΔU, ela vai deformar esse fluido. Então eu tenho esse ΔL aqui de deformação do meu fluido, cisalhamento do meu fluido, e esse ΔL é acompanhado desse ângulo Δα aqui. E assim por diante, né? O fluido é um fluido porque se eu mantiver qualquer nível de tensão nesse fluido, ele vai se deformar, não importa o que aconteça, ele vai continuar se deformando. Então se eu ficar por mais tempo aplicando essa tensão aqui, essa força aqui, a minha deformação ela vai continuar, ela não para, né? Então aqui, ó, fluido em repouso, tensão cisalhante zero, aqui a força ΔF provoca uma velocidade ΔU, então eu tenho cisalhamento, e aqui sempre que a força ΔF estiver presente, o fluido vai continuar escoando. Essa é praticamente a definição de fluido, né? A tensão cisalhante no fluido ela tem essa fórmula toda feia aqui, mas basicamente, o que significa isso daqui? É o limite com um elemento diferencial de área tendendo para zero, dessa força dividido pela área. Que área é essa? É a área dessa placa superior aqui, ó. Então, se eu dividir essa força por essa área dessa placa superior, eu vou ter uma tensão cisalhante. Boa noite para quem está entrando aí. Se eu escolher uma placa pequena o suficiente, né, se eu fizer essa placa tendendo para zero, eu vou ter uma tensão cisalhante que é dada por essa fórmula aqui. Ó. Então, o ΔY é um elemento de área de contato entre o fluido e o prato móvel. Né, ali. Com relação à deformação, o que a gente tem? Esse ΔA aqui, ele é o ΔL dividido pelo ΔY. O ΔY é a distância entre as placas, o ΔL é a deformação do fluido. Esse ΔL aqui, se você assumir uma velocidade ΔU constante aqui e multiplicar pelo tempo, você vai ter ΔU, ΔT é igual a ΔL, né? Imaginando que essa velocidade aqui é constante em um pequeno intervalo de tempo. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse ΔT dividindo para cá para o alfa, e eu vou encontrar que a variação desse ângulo alfa com o tempo é a mesma coisa que a variação da velocidade em U com relação a Y. Né? Então, essa variação da velocidade em U com relação a Y é o perfil de velocidade que eu estou montando aqui. Ó. Então, aqui, colocando em palavras, essa matemática não é tão importante, tá, pessoal? Ela é mais conceitual. Eu preciso mais que vocês entendam o que está por trás do que a própria matemática.
Então, aqui colocando em palavras, a variação da deformação do fluido no tempo é equivalente à variação da velocidade do fluxo na direção y. Isso aqui é praticamente a mesma coisa. Se for um fluido newtoniano, a gente tem essa relação aqui que a sua tensão cisalhante ela é proporcional, essa tensão ΔF dividido por ΔA, ela é proporcional a essa variação da velocidade no perfil de y aqui, ó. E quando isso acontece, olha só, eu vou definir então que a minha tensão cisalhante ela é proporcional ao du dy e a constante de proporcionalidade é esse μ aqui, né? Então o μ ele é uma constante que relaciona a variação da velocidade dessa placa na direção y, né? A variação dessa velocidade na direção y com a tensão cisalhante, né? Com a força que eu estou aplicando ali. Beleza. Esse μ aqui, essa constante que ela dá a proporcionalidade entre a tensão aplicada no fluido e o perfil de velocidade em y, ela é a viscosidade dinâmica do fluido. Viscosidade dinâmica a gente vai medir aqui na nossa matéria em Pascal segundo, que é a unidade SI, mas ela também é dada em poase. Poase é 0,1 Pascal segundo, ou centipoase. Centipoase é 10 a menos 3 Pascal segundo, ou 1 milipascal segundo. Tá? Basicamente, quanto maior o μ, mais viscoso o fluido. Né? Então, você pegar um mel, por exemplo, ele tem uma viscosidade bastante alta. Se você pegar, sei lá, álcool líquido, por exemplo, ele tem uma viscosidade bastante baixa, o μ dele é baixo. A viscosidade cinemática, isso aqui é algo que aparece, né, mas a gente não se preocupa muito. Viscosidade cinemática é a viscosidade do fluido dividido pela densidade. Às vezes aparece em alguns lugares. Ela é dada por essa letra grega aqui, que parece um Vzinho, mas chama nu. Esse aqui é mi, esse aqui é nu, esse aqui é rho. Então, a viscosidade cinemática é a mesma coisa que a viscosidade do fluido dividido pela densidade do fluido. Isso aqui é dado em metros quadrados por segundo, que é a mesma coisa que 10 a quarta Stokes, ou 10 a sexta centi Stokes. Raramente uso isso aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês saberem mesmo. Beleza, então isso aqui é viscosidade. Viscosidade é aquele conceito que a gente tem, né? Vamos dizer assim, conceito mais intuitivo que a gente tem quando o fluido é bastante grosso, entre aspas, né? A gente fala que ele é um fluido viscoso. E quando ele flui facilmente, a gente fala que ele é pouco viscoso. Para curiosidade, eu não sei se todos sabiam, mas eu descobri isso há 15 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, ou 16 anos atrás, que eu estava fazendo uma matéria que se chamava Materiais para Engenharia, e nessa matéria eu tinha que fazer um trabalho sobre um material. Meu material escolhido foi o vidro, e nesse trabalho eu descobri que o vidro tal qual a gente conhece, o vidro da sua janela, o vidro do seu celular, aí o vidro normal, ele é um fluido, ele não é um sólido, né? E isso foi descoberto porque tem algumas catedrais na França que são milenares mesmo, tem mais de 1000 anos, e elas têm vitrais, e notou-se que esses vitrais, depois de 1000 anos na mesma posição, eles estão escoando, né? Então ele era um vidro, né, paralelo, assim, né, perfil paralelo. A parte de cima do vidro está ficando mais fina e a parte de baixo está ficando mais grossa. Então o vidro ele é um fluido de altíssima viscosidade, tá? Viscosidade do caramba. Só por curiosidade aí para vocês saberem, tá? Vidro a temperatura ambiente. Seguindo aqui. Agora sim, ó, Teorema de Buckingham-Pi. Ou Buckingham-Pi, ou Teorema dos Pis de Buckingham. É tudo a mesma coisa. O nosso objetivo aqui, agora que a gente já falou de viscosidade, a gente quer pegar um problema. Esse problema a gente sabe que ele é influenciado por um número de variáveis e a gente quer reduzir ao mínimo esse número de variáveis. E a gente também quer comparar problemas que têm alguns fatores em escala e outros não, né? Por que eu quero fazer isso?
Porque, por exemplo, vocês já devem ter visto que existem experimentos em escala, né? Por exemplo, eu quero testar a aerodinâmica de um avião, eu não preciso construir o avião para depois fazer o teste aerodinâmico. Eu posso fazer um teste aerodinâmico com um modelo em escala desse avião, que torna as coisas muito práticas. Porém, é difícil, né, você simplesmente aplicar um fator de escala. Por quê? Porque tem coisas no seu experimento que você escala e tem coisas que você não escala. Então, por exemplo, dimensões. Pô, a dimensão do avião, a asa tem, sei lá, 10 metros de comprimento, vou fazer uma asa de meio metro de comprimento. Então, beleza, tem um fator de 1 para 20 aí. Mas tem coisa tipo ar. Eu vou usar o mesmo ar que vai fazer o avião voar. Eu não consigo aplicar um fator de escala na densidade do ar, na viscosidade do ar. Não consigo, na compressibilidade. Não dá, não tem como. Então, como que eu vou correlacionar dois experimentos, sendo que nem todos os fatores sofreram o mesmo... nem todos os fatores, não, nem todos as variáveis sofreram o mesmo fator de escala, né? Como que eu posso correlacionar isso daí? E para isso tudo, o nosso teorema de Buckingham-Pai, que é o teorema que vai nos ajudar. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir grupos de parâmetros adimensionais. E esses grupos de parâmetros adimensionais, eles caracterizam famílias de experimentos. E experimentos da mesma família se comportam da mesma forma. É isso que a gente quer. Então, olha só. Os parâmetros a calcular ou medir e os parâmetros de influência são considerados como parâmetros indistintos. O que é parâmetro de influência? O que é parâmetro a medir? Vamos colocar assim, por exemplo, eu estou medindo, vamos pegar esse exemplo do aeromodelo aí. Então, eu tenho um avião em escala e eu coloquei ele num túnel de vento e lógico que o ar não está em escala e eu passei ar a 40 metros por segundo de velocidade pela fuselagem desse avião em escala e ele me gerou uma força de empuxo de, sei lá, 300 newtons. Beleza. Qual vai ser o empuxo na aeronave real? Como que eu calculo o empuxo na aeronave real? Qual que é o fator que eu tenho que usar para encontrar o empuxo na aeronave real? Repara que parâmetros de influência, nesse caso, são a velocidade do ar, a densidade do ar, a viscosidade do ar, a geometria do avião, são todos parâmetros de influência. E o parâmetro a calcular, no caso aqui, é o empuxo. Eu quero saber como o empuxo varia com todas essas variáveis. Contudo, para esse teorema, parâmetros a variar, parâmetros a calcular ou parâmetros de influência são todos parâmetros. É tudo parâmetro. Não tem distinção se você é um parâmetro que você quer calcular ou se é um parâmetro de influência. É tudo parâmetro. E esse teorema trata os parâmetros como tais. Então, olha só, os parâmetros a calcular ou medir e os parâmetros de influência são considerados como parâmetros indistintos. São os parâmetros Q1, Q2, Q3 até Qn. Então, segundo o teorema, eu defino uma função que a gente chama de função homogênea. Quer dizer, existe uma função de todos esses parâmetros aqui que me dá zero. Beleza, isso é uma função homogênea. Isso aqui é um pouco de matematiquês, tá? Vocês vão ver que tem uma parte disso aqui que é só para deduzir, depois a gente não usa. Mas é importante que vocês saibam. O teorema diz que se essa função aqui existe, se eu consigo definir uma função de todos os parâmetros do meu sistema e ela é igual a zero, sem que eu multiplique todo mundo por zero aqui, evidentemente, então existe uma função equivalente nessa forma aqui, ó, G maiúsculo de π1, π2, π3 até π n menos n, m, igual a zero, que descreve o mesmo problema utilizando n menos m parâmetros adimensionais e independentes. Já falo quem é n. N é o número de parâmetros iniciais e m é um outro número de parâmetros fundamentais que eu já vou explicar para vocês que parâmetros são esses. Mas basicamente repara que o número de parâmetros adimensionais é sempre menor, no mínimo menor ou igual, mas é sempre menor do que o número de parâmetros que eu tinha inicialmente. Então eu vou criar grupos adimensionais, esses πs, isso aqui é um π maiúsculo, tá pessoal? Esses πs aqui, eles são grupos adimensionais
E o número de grupos adimensionais que eu preciso para descrever um problema é menor do que o número de parâmetros avulsos que eu preciso para descrever o mesmo problema. Os parâmetros ou grupos π são independentes, ou seja, um grupo não pode ser formado a partir da combinação ou multiplicação ou divisão de outros grupos. O teorema ele não consegue prever a relação funcional entre os parâmetros que descrevem o problema, mas consegue prever o grupo mínimo de parâmetros independentes e a forma desses parâmetros. O que essa jabiraca quer dizer? Essa jabiraca quer dizer o seguinte, que se você pegar, vou até pegar minha luzinha para explicar melhor aqui para vocês, ó. Se eu pegar, vamos pegar um problema. Eu peguei a caneta errada aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui. Se eu pegar um problema que tem mais ou menos essa. Vamos pegar um problema onde eu vou usar deliberadamente o teorema nossa. A equação de Bernoulli. Eu ia falar teorema de Torricelli, olha, nada a ver. A equação de Bernoulli, né? Então a equação de Bernoulli, que a gente já viu bastante, aqui ó, ela diz o seguinte, vamos dizer que eu tenho uma tubulação aqui qualquer, litona aqui, ficou horrorosa, um pouco melhor. Então eu tenho a minha tubulação aqui, certo? Assim. Aí eu vou analisar um ponto 1 aqui nessa tubulação e um ponto 2 aqui nessa tubulação. A equação de Bernoulli me diz o seguinte, que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 e beleza. Ou se eu quiser fazer já no formato do Buckingham Pi, eu posso fazer assim, ó. Menos. Eita, olha só que legal. Menos e menos igual a zero. Então repara aqui, ó. Aqui a gente já está falando algo muito legal aqui, porque aqui atrás a gente viu que, porra, existe uma função, se o PowerPoint me ajudar, existe uma função de todos os parâmetros do meu sistema que dá zero. Putz, que beleza. Então existe uma função aqui, ó, de P1, V1, Z1, P2, V2, Z2, G e ρ, que vale zero, certo? Repara que isso daqui, ó, isso aqui que isso aqui que eu escrevi aqui embaixo, ela é uma função implícita. No sentido de que eu disse que eu tenho uma função desses parâmetros aqui igual a zero, mas eu não falei qual é a relação funcional entre esses parâmetros. Aqui em cima, aqui ó, além dos parâmetros todos, eu estou explicitando aqui uma relação funcional. Ou seja, eu estou dizendo o que você tem que fazer com cada parâmetro. Eu tenho que pegar o P1, eu tenho que dividir por ρ, eu tenho que somar com V1 ao quadrado, eu tenho que dividir esse cara por 2, eu tenho que somar com G, que é multiplicado por Z1, eu tenho que subtrair P2 dividido por ρ, papapá. Beleza, isso aqui é a relação funcional. Isso aqui é a função implícita. O teorema de Buckingham Pi, para um problema desse aqui, por exemplo, ele diz que existe uma outra função de π1, π2, tal. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros. Até π7 menos m, já vou dizer quem que é m, igual a zero, que descreve o mesmo problema.
E essa função G maiúsculo não diz para mim, aliás, a função não, o teorema de Buckingham-Pai não diz para mim o que é que eu tenho que fazer com esses pis aqui, ó. Ele não fala isso aqui para mim, ó, pega, leva ao quadrado, multiplica, papapá. Isso aqui ele não fala, né? Mas ele fala que essa nova função vai depender desse número de pis aqui, que é menor do que esse número aqui em cima. Aqui eram 8 parâmetros, não 7, né? Então aqui é 8 menos m. Então, eu vou ter eu vou saber os argumentos da função, né, os parâmetros que eu vou passar para a função aqui, mas eu não vou saber qual é a relação funcional entre eles. Tá? Eu não vou ter essa informação a partir do problema do teorema de Buckingham-Pi. Voltando aqui. Opa, não aqui. Voltando aqui. Então, olha só. Agora acho que ficou mais claro. Opa. Então, ó, o teorema diz que se essa função aqui existe, então existe uma função equivalente nessa outra forma aqui, que descreve o mesmo problema usando n menos m parâmetros adimensionais e independentes. Beleza. E o que o teorema vai dizer para a gente agora é como eu defino esses parâmetros π aqui. Não a relação entre eles, mas pelo menos como eu defino esses parâmetros. Então aqui, ó, aí é onde a gente estava, né? Os grupos π são independentes, ou seja, um grupo não pode ser formado a partir da combinação que envolve multiplicação ou divisão entre outros grupos. Soma e subtração não vale nesse caso, tá? É só multiplicação e divisão. E o teorema não consegue prever, agora sim, a relação funcional entre os parâmetros que descreve o problema. Mas consegue prever o grupo mínimo de parâmetros independentes e a forma desses parâmetros. Beleza. Então aqui, ó. Nosso objetivo é reduzir a... Peraí. Aqui. Eu achei que eu tinha apertado para frente e apertei para trás. Passos para a obtenção dos grupos. Tem uma receitinha de bolo aqui, pessoal, e é literalmente seguir a receita. Mas você, para seguir a receita, você precisa entender a receita. Não é um bolo tão fácil de fazer. Então, olha só. Passos para a obtenção dos grupos adimensionais. O que eu tenho que fazer para obter esses grupos aí? Primeiro, liste todos os parâmetros que acharem influentes no problema. Então, densidade, viscosidade, pressão, força, os parâmetros que você quer calcular, tudo você tem que listar. Depois, selecione um conjunto de dimensões primárias, por exemplo, massa, comprimento e tempo, que é o nosso sistema MLT, ou força, comprimento e tempo, que é um sistema FLT. O número de dimensões primárias a gente vai chamar de R. Por que R? Por que aqui não é 3? Porque você pode ter um problema, por exemplo, que é um pouco mais simples e não depende da massa. Então você vai usar só LT. Enfim, tem como você fazer algumas simplificações. Mas normalmente ou você usa MLT ou você usa FLT. Tanto faz. Passo 3. Descreva as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Isso não é simples de fazer, mas eu vou ensinar vocês a fazerem direitinho. Passo 4. Selecione um conjunto R de parâmetros dimensionais, R, lembra que o R vem daqui, ó, que inclua todas as dimensões primárias, que são parâmetros de repetição que a gente chama. Então, eu vou pegar de todas as unidades aqui, todas as dimensões de todos os parâmetros, eu vou escolher um número R, que vão se repetir em todos os meus grupos. Depois aqui, ó, no passo 5, crie equações entre cada um desses parâmetros e os parâmetros restantes para criar grupos adimensionais. Passo 6, verifique para se certificar de que cada grupo é adimensional. Beleza. É um monte de passo aqui, a gente vai fazer devagar. Então, olha só. Exemplo 1. A força de arrasto de uma esfera dentro de um fluxo é influenciada pela densidade do fluxo, sua viscosidade, sua velocidade e o diâmetro da sua esfera. Ou seja, a força F é uma função de ρ, μ, v e d. Determine os grupos π independentes para este problema. Vamos fazer, pessoal. Aqui, ó, vou pegar a nossa lousinha. Vamos dar uma limpada. Eita, preu. Mas não é isso que eu queria.
aqui. Olha, deu bom. Então aqui a gente está analisando o problema. Vamos colocar aqui, né? Que dia é hoje? Então, hoje é dia 4/10/2021. A gente está fazendo o exercício 1. Então, lá no exercício 1, ele falava que a força de empuxo F sobre uma esfera era a função de ρ, V, D e Mi. É isso? Rho, Mi, V, D. Beleza. Eu vou seguir os passos aqui para vocês verem que realmente funciona. Então, olha só. Aqui, ó. Liste todos os parâmetros que você achar influentes no problema. Aqui o próprio problema já deu pra gente, o próprio enunciado já deu o que a gente precisa, né? Então aqui, passo 1, parâmetros influentes. E aqui entra aquela questão seguinte, de que parâmetro que eu quero calcular e parâmetro de influência é parâmetro, é tudo farinha do mesmo saco. Então, quais são os parâmetros influentes do meu problema? A força, a densidade, a velocidade, o diâmetro da esfera e a viscosidade. Esses são os meus parâmetros influentes. Beleza. Passo 2. Opa. O que ele pede lá no passo 2? Selecione um conjunto de dimensões primárias. Vai ser MLT ou FLT. Beleza. O que eu vou escolher aqui? Você pode escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o sistema M, L e T. M aqui, só para você saber, é massa. L é comprimento. E T é tempo. Então, essas vão ser as minhas dimensões primárias. Lógico que, se você pegar as dimensões primárias da física, elas são 10. Quer ver? Eu queria ver se eu achava uma imagem aqui. Essa daqui, ó. São 10 não, são 7. São 7, pessoal. Então aqui, ó. O que você tem? Massa, quilograma. M é metro, né? Comprimento. S é segundo. A é corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin, K. Quantidade de substância é mol. E aqui acho que é intensidade luminosa. Eu sempre me confundo se é fluxo ou se é intensidade luminosa. Mas eu acho que é intensidade luminosa, que é candela. Então essas são as 7 unidades básicas, tá? Aqui a gente está usando massa, comprimento e tempo, mas em um eventual outro problema que você for resolver das ciências térmicas, por exemplo, você pode precisar de temperatura, ou das ciências elétricas, você pode precisar do ampere, ou de luminosidade, você vai precisar da candela, enfim. Então são 7 aqui, tá? A gente tá escolhendo 3. E o nosso número 3, ele vai ser o nosso R, né? Então eu quero anotar aqui também que o meu R é igual a 3. Então são 3 dimensões básicas que eu estou utilizando aqui. Beleza. Depois disso, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá para o passo 3. Descreva as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Então, o passo 3 aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou ter que pegar cada parâmetro aqui e eu vou ter que descrever ele em função de massa, comprimento e tempo. Então, vamos lá. Vamos com calma. Vamos começar pela força aqui, ó. Força é dada em quê? Força é dada em newtons,
certo? O que é um newton? Se você não lembrar da unidade, você pode lembrar da fórmula, de alguma fórmula que dê algo em newton. Por exemplo, força é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Então eu vou ter massa e vou ter aceleração. Vamos traduzir isso aqui em unidades. Não precisa fazer todos esses passos, mas eu estou tentando ser didático, só isso. Massa é dada em quilogramas e a aceleração é dada, por exemplo, em metros por segundo ao quadrado. É assim que a gente vai trabalhar? Claro que não. A gente vai trabalhar assim, ó. Quilograma é o quê? É massa. Então, M. M é o quê? Metro, comprimento. L. T é o quê? Tempo. Eu tenho tempo ao quadrado aqui embaixo. É assim que a gente vai trabalhar. Força é ml sobre T ao quadrado. Vamos fazer para os outros parâmetros aqui, então. Então, os outros parâmetros, a gente vai ter uma continuação aqui, ó. Então, passo 3. Continuação. Fizemos já para força. Vamos fazer para densidade aqui, ó. Aqui, densidade. Densidade, ela é dada em quilograma por metro cúbico. Beleza. Isso aqui para a gente vai ser massa por comprimento ao cubo. Olha só que legal. Velocidade. Velocidade para nós é dada em metros por segundo, que é comprimento por tempo. Diâmetro. Diâmetro é dado em metros, que vai ser comprimento. Viscosidade. Viscosidade a gente acabou de ver é dada em Pascal segundo. Pascal segundo. Pascal é Newton por metro quadrado. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. O quilograma metro por segundo ao quadrado, que multiplica segundo por metro quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa que corta o quadrado com o segundo aqui, corta o quadrado com o metro daqui, e a gente vai ficar com quilograma por metro segundo. Que é a mesma coisa que massa por comprimento e tempo. Beleza. Então a gente tem isso aqui, ó. Viscosidade vai ser massa por comprimento e tempo. Beleza. Fechou. Aqui, ó. Então o 3 já foi. 4. Selecione um conjunto R de parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias e de repetição. Então, R. Quanto que vale R? 3. Agora vem a pergunta, se R vale 3 mesmo? Depende. Se nas suas dimensões aqui você utilizou as 3 unidades básicas, se você utilizou massa, comprimento e tempo, então R é igual a 3 mesmo. Se você utilizou menos, então o R é o menor valor possível. Aqui, ó, já na força a gente já utilizou massa, comprimento e tempo, então o nosso R é igual a 3 mesmo. Então no passo 4, eu tenho que escolher 3 parâmetros aqui, que vão ser os meus parâmetros de repetição. Vocês já vão entender a hora que eu terminar o que é um parâmetro de repetição, mas basicamente o que eu tenho que escolher aqui? Eu tenho que escolher desses 5 parâmetros aqui, eu tenho que escolher 3 parâmetros de forma que eu explore todas as dimensões. Então quais parâmetros que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui, ó. Normalmente a gente gosta de escolher os mais simples. Tá vendo, ó? Esse aqui tem as 3 variáveis, esse aqui tem as 3 variáveis, não é muito legal. Você pode escolher quaisquer 3, desde que eles explorem todos todas as unidades, né? Mas eu vou escolher os mais simples. Então eu vou escolher a densidade. Esse aqui vai ser um parâmetro de repetição para mim, que é massa por comprimento ao cubo. Eu vou escolher a velocidade, que é comprimento por tempo. Então já aqui só nesses dois eu já trabalhei, massa, comprimento e tempo. Mas eu preciso escolher um terceiro. Eu vou escolher a densidade. Escolhi esses 3 aqui. Beleza. Então, os meus 3 parâmetros aqui de repetição vão ser ρ, v e d. Beleza.
Fiz o passo 4. Lembrando aqui que R igual a 3. Vamos para o passo 5. Parece que ainda não fiz nada, né? Mas está quase terminando já. Aqui. Crie equações entre cada um desses parâmetros e os parâmetros restantes para criar grupos adimensionais. O que é isso daqui, pessoal? Agora a gente vai criar combinações. Então, eu vou pegar esses caras aqui, ó. Passo 5, ele é onde a mágica acontece. Então, aqui, ó. A gente tem dois tipos de parâmetros aqui, ó. A gente tem, deixa eu ver se eu tenho o nome. Aqui a gente tem os parâmetros de repetição e a gente tem o restante dos parâmetros que não são de repetição. Aqui eles têm um nome, mas eu não me lembro agora. Mas quais que são os parâmetros de repetição? Os parâmetros de repetição são esses que eu escolhi no passo 4. E os outros parâmetros que a gente vai usar para as combinações são os parâmetros que eu não utilizei para repetição, que vão ser a força e a viscosidade. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho que criar duas equações. Por que duas equações? Porque eu tinha 5 parâmetros, eu utilizei 3 como repetição, sobraram 2. Então, para cada um desses 2 parâmetros que sobrou, eu tenho uma equação que eu vou fazer. Essa equação, ela vai ser da seguinte forma, para a força aqui, o que eu vou fazer? Rho elevado à letra A, que multiplica V elevado à letra B, que multiplica D elevado à letra C. A, B e C são coisas que eu vou calcular. Que multiplica F elevado a 1 é igual a M elevado a 0, L elevado a 0 e T elevado a 0. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esses 3 parâmetros, Rho, V, D, eles são parâmetros de repetição. Então, eu estou dizendo que se eu pegar um parâmetro e levar a A, multiplicar por outro parâmetro elevado a B, multiplicar por outro parâmetro elevado a C e multiplicar por um dos parâmetros que sobrou, elevado a 1, se eu fizer isso daqui, eu tenho que obter um grupo adimensional. É isso que o teorema diz pra gente. Então, quando eu obtenho um grupo adimensional, o grupo adimensional ele tem dimensão 0. Então, a dimensão dele vai ser m elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esses caras aqui pelas expressões de cada uma dessas variáveis aqui em termos das nossas unidades padrão. Então, aqui, ó, o ρ ele é m sobre L ao cubo. Ele está elevado a A. O V, ele é L sobre T. Ele está elevado a B. O D, ele é L. Elevado a C. O F, ele é ml sobre T ao quadrado. Isso aqui é igual a m elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Vamos trocar esse lado esquerdo aqui agora em miúdos. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, m elevado a A, e aqui eu tenho m elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Então, eu vou ter m elevado a A mais 1. Isso aqui multiplica. Aqui, ó, eu tenho L ao cubo embaixo elevado a A. Então, eu tenho L elevado a menos 3A na primeira fração aqui, L elevado a B na segunda fração, L elevado a C na terceira fração e L elevado a 1 na quarta fração. Então, o meu L aqui, ele está elevado a menos 3A mais B mais C mais 1. Beleza? E o meu T aqui, ó, na primeira fração não tem T, na segunda ele está elevado a menos B, na terceira não tem T, e na quarta tem 2 aqui embaixo, então menos 2. Isso aqui continua sendo igual a m elevado a 0, L elevado a 0 e T elevado a 0. Bom,
Agora eu tenho que comparar os expoentes aqui, né? Para montar o quê? Para montar um sisteminha de equações. Então, para o m aqui, o que eu vou ter? Vou comparar só os expoentes. A mais 1 igual a zero. Para o L, o que eu vou ter? Menos 3A mais B mais C mais 1 igual a zero. E para o T, eu vou ter menos B menos 2 igual a zero. Daqui eu tenho um sisteminha de equações para resolver. Então a gente já sabe que A vale menos 1, B vale menos 2. E se eu substituir tudo aqui, ó, eu vou ficar com menos 3 vezes menos 1, que é 3, menos 2, que é 1, mais 1, que é 2, mais C igual a zero. Então, C mais 2 igual a zero, C igual a menos 2. Beleza. Resolvi o sistema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, para a minha equação original, porque, afinal de contas, essa equação original tinha que me dar o quê? O meu primeiro grupo adimensional. Então, meu primeiro grupo adimensional aqui, ele vale f, que é f elevado a 1. Eu vou botar o resto todo embaixo aqui, porque os expoentes deram negativos. Então, ρ elevado a é menos 1, então eu vou ficar com ρ elevado a 1 aqui embaixo. V elevado a b, b é menos 2, então eu vou ficar com v ao quadrado aqui embaixo. D elevado a c, c é menos 2, então eu vou ficar com d ao quadrado aqui embaixo. Esse é meu primeiro grupo adimensional. Beleza, vou fazer agora o meu segundo grupo adimensional. Vamos lá. Aqui, então a gente tem o passo 5, continuação. Só ver aqui. Eu recebo umas notificações, eu nunca sei se são vocês ou não. No caso aqui não era. O Teams ele demora para contar para mim que tá acontecendo alguma coisa. Esse Teams, meu, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Então aqui o passo 5. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar o grupo 2. O grupo 2 ele vai ser formado pelos mesmos parâmetros de repetição. Lógico que a gente vai recalcular os expoentes, né? Então, o ρ, V e o D são parâmetros de repetição, por isso que eles repetem, eles vão aparecer lá de novo. Só que aqui no final, em vez do F, que a gente já usou, agora a gente vai usar o Mi. Então, aqui, ó. ρ elevado a A, V elevado a B, Mi, aliás, D elevado a C, Mi é igual a M elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Beleza. O ρ, voltando aqui, o ρ, olha essa aqui, é M sobre L ao cubo. Então eu vou ter M sobre L ao cubo elevado a A. A velocidade é L sobre T elevado a B. O diâmetro é L elevado a C. E a viscosidade é M sobre LT elevado a 1. Né? Aqui, o último a gente não coloca nenhum expoente, ele é só expoente 1 mesmo. Isso aqui tem que ser igual a M elevado a 0, L a 0, T a 0. Beleza. Mesmo procedimento, pessoal. Vamos trocar todo mundo aqui em miúdos. Então, eu vou ter M elevado a mais 1. Depois eu vou ter L elevado a menos 3A mais B mais C menos 1. E T elevado a menos B menos 1. Isso aqui é M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Daqui, então, a gente tem de M A mais 1 igual a 0. Aqui a gente sabe que A é menos 1. De T, a gente tem que menos B menos 1 igual a 0. Portanto,
B também vale menos 1. E de L a gente tem menos 3A mais B mais C menos 1 igual a 0. Portanto, vamos fazer a conta aqui, ó. 3 menos 1, 2, menos 1, 1, C mais 1 igual a 0, então C vale menos 1, como deveria ser. E aí o nosso grupo π2, ele vale ρ elevado a menos 1, então eu vou colocar aqui embaixo, V elevado a menos 1, D elevado a menos 1, e o μ está em cima. μ sobre ρVD. Então, beleza, pessoal. Esse é o exercício. Encontramos dois grupos adimensionais, μ sobre ρVD, e só para a gente lembrar, o nosso grupo π1, ele era f sobre ρv ao quadrado, d ao quadrado. Vamos fazer a verificação? Se eu não me engano, o passo 6 era verificar, né? Certifique-se. Só para a gente não achar as coisas esquisitas. Então, o passo 6 aqui, ó. Pode falar. Não quis falar. Imagina, Beatriz, fica tranquila. Vamos verificar aqui? Então, você pode verificar no sistema MLT ou você pode utilizar as unidades SI, tanto faz. Vou fazer em unidades SI aqui só para você ver. Então, nosso grupo π1, ele vai ser f sobre ρv ao quadrado, d ao quadrado. Isso aqui, a força ela é dada em newtons. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, que multiplica 1 sobre ρ, que é quilograma por metro cúbico, que multiplica V ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, que multiplica D ao quadrado, metro ao quadrado. Beleza, vamos ver se mata aqui. Então, eu vou ter quilograma em cima com quilograma embaixo. Matou. Aqui eu tenho metro a quarta em cima com metro ao cubo embaixo sobre o metro. Esse metro aqui daqui vai cancelar com esse metro daqui. Então, metro com metro a quarta com metro ao cubo. Aqui eu vou ter segundo ao quadrado e multiplicando ele 1 sobre segundo ao quadrado. Então, matou. Beleza. Todo mundo cancelou aqui. No grupo π2, o que eu tenho? μ sobre ρVD. Então, viscosidade é Pascal segundo, Pascal é Newton por metro quadrado, e Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho Newton por metro quadrado. Aqui é Pascal segundo, né? Então, isso aqui é Pascal segundo, dividido por ρ, que é quilograma por metro cúbico, V, que é metro por segundo, D, que é metro. Beleza. Então, aqui eu tenho metro ao quadrado por metro cúbico, dá 1 sobre metro. Em cima eu tenho metro por metro quadrado, dá 1 sobre metro também. Cancela, cancela. Aqui eu tenho segundo por segundo ao quadrado, é 1 sobre segundo. E aqui embaixo eu tenho 1 sobre segundo, cancela. Aqui em cima eu tenho quilograma, aqui embaixo eu tenho quilograma, cancela. Então, olha só, bateu. Esses dois grupos aqui são adimensionais, certo? Este aqui de baixo, especificamente, ele é um número muito conhecido, né? A gente tem um número adimensional que a gente chama de número de Reynolds, certo? O número de Reynolds a gente denota ele assim, ó, RE.
e a fórmula dele é ρVD sobre μ. Beleza? Você fala, pô, professor, mas aqui em cima deu μ sobre ρVD, tem problema? Não, não tem problema nenhum, pessoal. Se μ sobre ρVD é um grupo adimensional, se eu inverter ele, né, eu vou estar fazendo, em termos de unidades aqui, eu vou estar fazendo 1 sobre 1. Então, também é um grupo adimensional. Se eu elevar ele ao quadrado, também ele é um grupo adimensional. Se eu multiplicar por alguma constante qualquer aqui, também ele é um grupo adimensional. Se eu multiplicar esses dois grupos aqui, eu vou ter um outro grupo que também é adimensional, mas não é independente desses dois aqui. Se eu dividir um pelo outro, também tem umas coisas que cancelam, mas um não é independente do outro. Tá? Então, esses dois grupos aqui, eles são independentes. Se eu combinar eles, se eu elevar um ao quadrado, dividir pelo outro, multiplicar por constante, eu vou criar novos grupos adimensionais que são dependentes desses dois grupos de origem aqui. Tá? Esse número de Reynolds, por que ele é importante? Porque ele vai falar sobre o nosso escoamento. Né? Se a gente estiver tendo um escoamento... Aqui. Se ele for laminar, a gente vai ter um número de Reynolds menor do que 2.300. E se ele for turbulento, esse Reynolds é maior do que 2.300. O que é o escoamento laminar e o escoamento turbulento? O escoamento laminar é quando você tem a tubulação e as linhas de fluxo, elas seguem aqui retinhas, né? Então você tem aqui o fluido fluindo como se fossem lâminas aqui, né? Então por isso que a gente chama de escoamento laminar. Quando você tem escoamento turbulento, o que acontece? Então isso aqui isso aqui é laminar. Quando você tem escoamento turbulento, o que acontece? Você começa a gerar algo que a gente chama de turbulências devido à alta velocidade do fluido, e essa alta velocidade ela gera algumas tensões internas que se chamam tensões de Reynolds, e elas geram vórtices, e esses vórtices eles são irregulares. Então, quando você tem fluxo turbulento, você tem um fluxo que é todo bagunçado assim. Você não tem um fluxo laminarzinho. E isso daqui altera muito a forma como você dissipa energia. Então, se você estiver em fluxo laminar, você calcula a perda de carga de uma forma. Se você estiver em fluxo turbulento, você calcula a perda de carga de outra forma. Por isso que a gente estuda tanto o número de Reynolds. Tá? Vocês vão ver muito o número de Reynolds daqui para frente. Beleza. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo lá. Aqui, ó. Exemplo 2. A queda de pressão em uma tubulação para o fluxo em regime viscoso e incompressível depende do comprimento do tubo, da velocidade do fluxo, da viscosidade do fluido, do diâmetro do tubo, da densidade do fluido e da rugosidade dada em metros. Ou seja, o meu ΔP, que é a minha queda de pressão, ela é uma função do comprimento, da velocidade, da viscosidade, do diâmetro, da densidade e da rugosidade da tubulação. Determine os grupos π independentes para este problema. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos criar mais uma página aqui. E vamos fazer o nosso exercício 2. Vocês vão ver que o procedimento é bem tranquilo, tá? Então vamos pegar os nossos parâmetros lá, que são ΔP. O meu ΔP eu vou chamar só de P aqui. Rho, V, D, Mi, L. Vou fazer o L minúsculo igual tá lá. E. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Tá aqui. Então, esses são os meus parâmetros.
Vamos escrever os parâmetros em função das nossas... A primeira a gente precisa escolher um sistema. Eu de novo vou resolver no sistema MLT. Se você quiser resolver no FLT, é bem parecido, só que em vez de unidade de massa, você vai utilizar a unidade de força. Então você vai ter lá, a força, ela vai ser, por exemplo, Newton. Newton é força, acabou. Né? Inclusive, em vez de resolver esse aqui no MLT, eu vou resolver no FLT, para vocês verem a diferença. Já que estamos aqui, não tem porquê, né? Eu vou escolher o F, L e T. Então, F aqui é força. L é comprimento e T é tempo. Mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Então, a minha pressão, ela é... Lembra a fórmula de... a forma da pressão, como é que é? Newton por metro. Então, a pressão é força por comprimento. Beleza. A densidade já é um pouco mais chato de calcular, porque a densidade, olha só, a densidade é quilograma por metro cúbico. Beleza. A gente não tem massa aqui no FLT, a gente tem força, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar e dividir por uma aceleração. Eu posso fazer quilograma metro por segundo ao quadrado, multiplica segundo ao quadrado por metro, que multiplica 1 por metro cúbico que estava aqui. Isso aqui, ó, é Newton, é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, a densidade em FLT, olha só, a densidade ela é força, opa, não precisava de traço aqui. Ela é força, tá aqui, tempo ao quadrado, caramba, densidade é força, tempo ao quadrado, por metro aberto. Beleza, então a nossa densidade está aqui. Beleza. Então, pressão, densidade, velocidade é tranquilo, é metro por segundo, então é comprimento por tempo. Diâmetro, então, melzinho na chupeta. Diâmetro é dado em metros, que é comprimento. Vou traçar o nosso tracinho para cima. Viscosidade. Viscosidade já é mais chato, né? Porque viscosidade não é tão chato. Viscosidade é dada em Pascal segundo. Pascal é Newton por metro ao quadrado, que multiplica segundo. Então, a nossa viscosidade será força, tempo, por comprimento ao quadrado. L é um comprimento, é dado em metros, então é L. E a minha rugosidade é dada em comprimento também, metros. Na verdade ela é dada em milímetros, mas tanto faz, é metro. Comprimento é L também. Beleza. Então agora eu tenho que escolher os parâmetros de repetição. Então, ó, quanto que vale o meu R? O meu R vale 3 mesmo? Vale, né? Porque eu usei FLT aqui nas minhas unidades. Então, você pode escolher 3 parâmetros de repetição ao seu gosto. Eu, particularmente, vou escolher esses daqui, ó. Você pode escolher quais você quiser. E se você escolher parâmetros de repetição diferentes, pode ser que você tenha grupos diferentes, tá? Não vai dar os mesmos grupos. Mas, se você combinar os seus grupos, né, se você multiplicar, dividir os seus grupos entre si, você vai encontrar os grupos que eu vou encontrar aqui também, se você não usar os mesmos parâmetros de repetição, tá? Só para vocês saberem. Então aqui, ó, eu vou usar de novo
o Rho, o V e o D como parâmetros de repetição. Então, os meus parâmetros de repetição vão ser Rho, V e D. Eles são os parâmetros mais fáceis? Não, eles não são os parâmetros mais fáceis. Mas eu escolhi esses parâmetros porque vai dar alguns resultados que eu acho interessante de vocês verem aqui. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que é o seguinte, eu tenho que escolher, de novo, lembrando, como é que eu escolhi esses três caras? Eu escolhi três parâmetros que exploram as minhas unidades independentemente. Então, olha só, o Rho é ft ao quadrado por m à quarta. O V é L sobre T. O D é L. Eu poderia, por exemplo, escolher Rho, D e E? Não, não poderia. Por quê? Porque o D e o E, eles têm exatamente a mesma forma dimensional. Perdão. Tá vendo? O D, ele é um L e o E é um L. Ou o D e o L aqui, ó, os dois são comprimentos, então não daria certo. Porque lá na multiplicação você não consegue distinguir depois. Né? Então você tem que escolher sempre parâmetros que sejam independentes. Né? Um deles a gente escolheu com L, então eu escolhi o D. Então eu não vou escolher nem o L nem o E. E aí, já que eu escolhi o D, não sobrou nem o L nem o E, eu tenho que escolher mais dois. Poderia ter escolhido pressão e viscosidade, por exemplo? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? No caso que eu não escolhi, mas eu poderia. Beleza. Então, esses são os meus parâmetros de repetição. Agora, a gente vai começar a fazer os grupos. Então, meu grupo aqui, vamos começar de um grupo bem tranquilo. Deixa eu caprichar na borracha aqui. Aqui. Vamos fazer aqui, ó. Grupo 1. Então, lembra, parâmetros de repetição elevado às respectivas potências. Então, o meu grupo 1 ele vai ser Rho elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, que multiplica um dos parâmetros que não seja de repetição. Eu vou começar pelo E aqui, ó, que é um parâmetro bem tranquilo. E. Isso aqui tem que ser igual a M elevado a zero, aliás, M não, agora é F, né? F elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Aqui, então, o Rho, lembra lá do Rho, cadê o Rho? Tá aqui, ft ao quadrado sobre m à quarta. Opa, m não, né? Errei ali, é L à quarta. Isso aqui é um L, né? Comprimento. Ft ao quadrado por L à quarta. Tudo isso elevado a A. Velocidade, L sobre T, elevado a B. Diâmetro, L, elevado a C. Comprimento, aqui, rugosidade, L. Isso aqui é igual a F elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. E aqui tem alguns parâmetros tranquilos de você analisar. Né? Então, para o grupo 1, só para vocês terem uma noção aqui, para o grupo 1, o que eu vou observar? Se eu começar por F, eu vou ter F elevado a A. Aqui eu não tenho F, aqui eu não tenho F, eu não tenho F, igual a zero. Igual a F elevado a zero. Então, A igual a zero. Se eu começar pelo T, eu vou ter T ao quadrado elevado a A, né? Então, T elevado a 2A. Opa. E aqui eu tenho T elevado a menos B. E aqui eu tenho T elevado a zero. Então, se eu sei que A é zero e 2A menos B é zero, eu sei que B também é zero. E aqui eu vou ficar com... Se eu olhar para o D agora, eu vou ter C mais 1, né? C mais 1 igual a zero. Portanto, C é igual a menos 1.
Isso nos diz que o nosso grupo π1 será igual a E dividido por D. Olha que grupo adimensional complexo, hein? E dividido por D. Então, eu vou ter rugosidade dividido por diâmetro aqui. Beleza. Se a gente fizer as contas, olha só. Para o grupo 2, em vez do E, eu vou escolher o L. Então, olha só. π2. Eu vou ficar com ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, L igual a F elevado a 0, L a 0, T elevado a 0. Perdão. O que vai acontecer aqui? Quando eu transcrever as unidades aqui, eu vou ficar exatamente com o que eu tenho aqui embaixo, né? Ó. F t ao quadrado sobre L a quarta elevado a A, L sobre T elevado a B, L elevado a C, L igual a F elevado a 0, L a 0, T a 0. É exatamente a mesma equação aqui, né? Então a gente já sabe que A e B são 0 e C vale menos 1. Portanto, o nosso grupo π2 diretamente vai ser L sobre D. Maravilhoso. Opa. Vamos para o grupo 3 aqui, ó. No grupo 3, a gente vai utilizar quem? Vamos utilizar o Mi aqui. Aí a gente até sabe o que vai dar, né? Mas vamos fazer. Aqui, ó. π3 é ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, Mi é igual a F a 0, L a 0, T a 0. O ρ, ele é, aqui ó, Ft ao quadrado sobre L a quarta, elevado a A, V elevado a B, aí dá uma câmera na mão aqui, V elevado a B é L sobre T elevado a B, D elevado a C é L elevado a C, o Mi, agora muda, né? Mi é Ft sobre L ao quadrado. Isso aqui é F elevado a 0, L a 0, T a 0. Se a gente fizer a comparação dos expoentes toda aqui, o que a gente vai ter? Para o F, eu vou ter A mais 1 igual a 0, né? O A daqui e o 1 daqui. Aliás, 1 daqui. A daqui, 1 daqui. Então, A mais 1 igual a 0. Portanto, A é menos 1. Se eu fizer a comparação vamos ver se tem algum simples aqui agora. Para o T primeiro. Para o T é mais fácil. Eu vou ter 2A daqui, menos B daqui, mais 1 daqui, igual a 0. Portanto, olha só, o nosso A é menos 1, então eu vou ter menos 2, mais 1, menos 1, menos 1, menos B é 0, então B é menos 1. E para o nosso D, aliás, para o nosso D não, né? Para o nosso L, o que a gente vai ter? O L é mais complicadão aqui, né? Eu vou ter menos 4A daqui, mais B, mais C, menos 2, igual a 0. Então, menos 4A vai dar 4, mais B vai dar 3, menos 2 vai dar 1, C mais 1 igual a 0. Portanto,
C vale menos 1. E o nosso grupo π3 vale Mi sobre Rho elevado a menos 1, V elevado a menos 1, D elevado a menos 1. E por último, para o grupo 4, eu vou até fazer o grupo 4 em outra página para não ficar apertado. Então aqui, ó. Grupo 4. O que a gente vai ter lá no grupo 4? Rho VD e pressão. Pressão é F sobre L. Então vamos lá. π4 é Rho elevado a A, V elevado a B, Mi elevado a C, pressão igual a F elevado a 0, L a 0, T a 0. O Rho é F, T ao quadrado sobre L a quarta, elevado a A. Velocidade é L sobre T elevado a B. Aqui não é Mi, que é D, né? dL elevado a C. A pressão é F sobre L. Ao quadrado. Pressão em Newton por metro ao quadrado, hein, gente? F por L ao quadrado aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Só que é F elevado a 0, L a 0, T a 0. Beleza. Vamos pegar pro F aqui, ó. A, não tem, mais 1, igual a 0. A gente sabe que A é menos 1. Vamos pegar pro T. 2A menos B, aqui não tem, igual a 0. Se o A é menos 1, eu vou ter menos 2A menos B igual a 0. Então, B é menos 2A. E para o L, eu vou ter, olha só, B menos 2A não, B menos 2. Para o L, a gente vai ter menos 4A mais B mais C menos 2 igual a 0. Portanto, 4 menos 2 dá 2, menos 2 dá 0, então o nosso C é 0. E daí, o nosso π4 vale Rho elevado a A é menos 1. Então tem Rho aqui embaixo. V elevado a B, B é menos 2. Então tem V ao quadrado. D elevado a C, C é 0. Não tem. Né? D elevado a 0 vai dar 1. E P em cima. Aqui a gente tem alguns termos muito interessantes, pessoal. Se vocês observarem. Aqui, ó. Vamos lá. No grupo 1, esse termo que a gente tirou, esse termo adimensional que a gente usa lá no diagrama de Moody, e ele se chama rugosidade relativa. Beleza. O parâmetro π2 é o comprimento dividido pelo diâmetro. Esse daqui é o comprimento relativo. Beleza. π3 é Mi sobre Rho VD. Isso daqui é 1 sobre o número de Reynolds. Beleza. E o grupo 4 é pressão dividido por Rho V ao quadrado. Isso daqui é a relação. Se eu dividir por 2 aqui embaixo, repara aqui,
P dividido por ρV ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a pressão estática. E aqui embaixo eu tenho a pressão dinâmica. Lembra? A estática mais a dinâmica dá a pressão de estagnação. Então aqui eu tenho uma relação entre a pressão estática e a pressão dinâmica lá no meu problema. Aqui no caso, o problema dizia que é a queda de pressão em uma tubulação para um fluxo em regime viscoso e incompressível. Esses parâmetros todos, eles aparecem quando você vai fazer suas contas. Você precisa desses parâmetros para fazer seus cálculos, né? Esses três primeiros aqui, ó, Reynolds, rugosidade relativa e comprimento relativo, é direto para você calcular a perda de carga. Dependendo do caso, você também precisa desse quarto parâmetro aqui, mas nem sempre. Mas os outros três aparecem direto. Então você vê que essa análise aqui, além dela ser muito poderosa, ela explica alguns números adimensionais importantes. Tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, pessoal. Aí na aula da próxima sexta-feira a gente continua um pouco mais e faz um pouquinho mais de exercícios sobre este assunto. Lembrando que já tem uma lista de exercícios lá para vocês no Canvas, que é essa lista aqui, ó, de análise dimensional e similaridade. A aula que vem a gente brinca um pouquinho com similaridade. Então olha aqui, ó, exercícios tais quais a gente brincou aqui para você resolver no MLT e no FLT. Enfim, tem vários exercícios aqui para você brincar. Tem alguns aqui que precisa de similaridade, que a gente ainda vai ver na próxima aula, mas a similaridade ela vem da análise dimensional. Então a gente está bem dentro do assunto aí. Beleza? Deixa eu pegar a chamada de vocês e aí eu já os libero. Mas essa primeira parte, pessoal, é bem tranquilinha. É essa receitinha de bolo e é só seguir mesmo. Tem uns detalhezinhos, né? Mas é basicamente seguir.